participando desse movimento que desencadeia a Conferência Nacional de Educação, nós teremos conferências preparatórias e conferências livres, como já dito, que poderão ser conferências presenciais e ou digitais, conferências municipais e intermunicipais, com um calendário já sinalizado para o primeiro semestre de 2013. Então, alguns estados já se movimentam nessa perspectiva de organização, outros o farão. Então, nós temos como sinalização para o primeiro semestre de 2013 a realização dessas conferências preparatórias livres, mas também conferências municipais e intermunicipais. E para o segundo semestre, já como um resultado, uma decorrência dessas conferências, as conferências estaduais e do Distrito Federal. Então, todo um esforço, toda uma agenda de discussão política ampla das questões educacionais, já no primeiro e segundo semestre de 2013. E a Conferência Nacional de Educação, que será um momento de convergência do conjunto das questões resultantes dessas conferências nacionais em fevereiro de 2014. Então, esse é o cenário político. Este documento referência, ele traduz esse esforço do conjunto das entidades que compõem o Fórum Nacional de Educação numa discussão de Estado, trazendo um conjunto de questões e, particularmente, uma temática de grande relevância, qual seja o Plano Nacional na articulação do Sistema Nacional de Educação. Participação popular, cooperação federativa e regime de colaboração. Então, há uma centralidade, sim, nessa articulação Plano Nacional e Sistema Nacional, mas, ao mesmo tempo, uma indicação política clara, que essa discussão deve se efetivar, quer dizer, num cenário de ampla participação, de uma participação popular, quer dizer, envolvendo os diferentes segmentos, setores articulados à área educacional. Numa perspectiva de um novo arranjo na relação educação e federalismo, a partir de uma perspectiva de cooperação federativa, que nos permita novas sinalizações políticas do regime de colaboração. Então, a expectativa é de que este documento, que foi objeto de discussão ampla pelas diferentes entidades que compõem o Fórum Nacional de Educação, possa ainda ser amplamente objeto de discussão, contribuir para as diferentes formas de mobilização e debate nas conferências que teremos ao longo de 2014, e que possa, dessa forma, contribuir para a formulação e materialização de políticas de Estado. E quando chamei a atenção de que o Fórum Nacional de Educação já é uma resultante da conferência, estamos certos, que essas conferências de 2013 e a conferência de 2014, nós teremos ainda mais condições de avançarmos nas políticas de Estado, sobretudo nas questões concernentes à construção de um Plano Nacional de Educação e de suas políticas, programas e ações, incluindo os planos estaduais, distrital e municipais de educação, e fornecendo as bases para a criação e consolidação de um sistema nacional de educação, numa perspectiva, como já destacado pelo ministro, que haja uma sinergia, tanto na aprovação do plano, quanto das condições objetivas para a sua efetivação, o que implicam responsabilidades, corresponsabilidades, atribuições concorrentes, complementares e colaborativas entre os entes federados e sistemas de ensino. Quer dizer, com essa perspectiva, e considerando essa temática nacional, que o documento referência, hoje distribuído aqui nesse plenário, mas presente na página do Fórum Nacional de Educação, como já destacado pelo professor Chagas, se constitui por 7 eixos temáticos. Então, a temática geral, vou repetir uma vez mais, o PNE na articulação do Sistema Nacional de Educação. Participação popular, cooperação federativa e regime de colaboração. Então, para concretizar essa grande temática, o documento se estrutura em outros eixos, dialogando com as diretrizes da Conferência Nacional de Educação e com a implementação de políticas diretamente vinculadas a essas diretrizes ali aprovadas em 2010. O primeiro eixo, o Plano Nacional de Educação e o Sistema de Educação, organização e regulação. Depois vou falar muito rapidamente sobre cada um deles.
Não é? Quer dizer, o primeiro não quer dizer uma ordem de importância, né? Mas, na verdade, os temas se articulam, as questões permeiam, não é, o horizonte dos eixos propostos, e aí, nesse sentido, professora Lúcia Rincon, as questões relativas às mulheres estão presentes, quer dizer, ao longo do documento, ainda que enfatizados, não é, de uma maneira mais direta em um dos eixos. O segundo eixo, educação e diversidade, justiça social, inclusão e direitos humanos. O eixo 3, educação, trabalho e desenvolvimento sustentável, cultura, ciência, tecnologia, saúde, meio ambiente. Eixo 4, qualidade da educação, democratização do acesso, permanência, avaliação, condições de participação e aprendizagem. Eixo 5, gestão democrática, participação popular e controle social. Eixo 6, valorização dos profissionais da educação, articulando formação, remuneração, carreira e condições de trabalho. E eixo 7, financiamento da educação, gestão, transparência e controle social da educação. Entende-se que esse conjunto de temáticas, se articuladas, não é, possam contribuir, não é, para que a temática geral da Conferência Nacional de Educação possa se efetivar, mas permitindo também aprofundamento, né, nas diferentes conferências a partir desses eixos temáticos. Então, é possível esse trabalho, e espera-se, né, quer dizer, articulado como um todo, mas também que hajam momentos de verticalização por eixos, mas de modo que se possam fazer novos aprofundamentos, trazer novas contribuições que serão objeto de deliberação posteriormente na Conferência Nacional de Educação. Nesse sentido, espera-se, com essas indicações, contribuir ainda mais para o planejamento e organicidade das políticas públicas, em especial no tocante à elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos de educação. Ora, o documento, então, busca uma análise dialogada ampla, né, articulando Plano Nacional de Educação, Sistema de Educação, com um novo cenário de regime de colaboração nesse horizonte de políticas de Estado, e como foi dito aqui pelo ministro Mercadante, a partir de uma ampla mobilização e participação democrática. Destacando ainda, né, o ministro ainda destacou que hajam, de fato, um espaço que garanta a pluralidade, não é, numa perspectiva de construção da educação de qualidade. Não é? E o professor Chagas chamou a atenção de uma educação para todos e todas. Então, é por isso que o documento ele se direciona a crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos. Não é? Quer dizer, uma educação para todos e todas nos diferentes momentos da prática educativa, não é? Tentando, e obviamente, tentando estabelecer novos marcos, não é, para a educação nacional, considerando os inúmeros desafios, não é, da creche, melhor dizendo, à pós-graduação. É um grande desafio no tocante à universalização da educação básica, não é, de 4 a 17 anos, não é, com um desafio ainda maior, né, nas pontas no tocante à educação de 4 a 5, o ensino médio, não é, sem prejuízo das questões concernentes ao ensino fundamental, mas também, não é, no esforço de duplicação dos esforços para a educação infantil de 0 a 3 e também para a educação superior. Quer dizer, então, são metas extremamente importantes do Plano Nacional, não é, vinculadas a essas definições constitucionais, e nesta perspectiva, já no eixo 1, busca-se articular a discussão da garantia do direito à educação, não é, quer dizer, como um princípio fundamental e basilar às políticas de gestão da educação básica e superior, destacando seus processos de organização e de regulação. Não é? Que, então, na verdade, pela Constituição Federal, a educação pode ser oferecida pelos setores públicos e privados, né? Mas compete ao Estado brasileiro garantir a sua regulação, garantir diretrizes nacionais, não é? Quer dizer, uma base comum nacional. Então, este eixo eu não vou entrar num detalhe mais amplo, mas ele será objeto de intervenção pelos meus companheiros aqui de mesa, não é? Mas ele está
sintonizado, sintonizado com os princípios presentes no Plano Nacional de Educação, Planejamento e das Políticas no Brasil. E sinaliza, então, como eixos centrais a promoção da alfabetização, a universalização do atendimento escolar, a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero, de orientação sexual e na garantia de acessibilidade. Né? Aquela perspectiva de que nós temos um país extremamente amplo, não é, diverso, e que há uma necessidade, né, quer dizer, de uma ação que se sintonize a essa perspectiva, de modo a garantirmos que esse país marcado como um país desigual e combinado, que tem um grande avanço tecnológico, mas, ao mesmo tempo, tem ainda crianças fora das instituições educativas, que isso possa ser feito, né, garantindo as questões desde acessibilidade, diversidade, etc. Melhoria da qualidade da educação, e aí há uma necessidade, não é, tendo em vista que a educação ela é polissêmica, de definirmos que qualidade é essa, e o documento vai fazê-lo, não é, a partir de uma qualidade socialmente referenciada, num horizonte de educação de qualidade para todos. Formação para o trabalho e para a cidadania, promoção do princípio da gestão democrática da educação, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país, e reforçando o que foi aqui bastante enfatizado pelo senhor ministro, né, quer dizer, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto que assegure o atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade, ou seja, isso só será possível, não é, com recursos novos à educação nacional. Valorização dos profissionais da educação, não é, envolvendo os diferentes profissionais, quer dizer, docentes e demais profissionais da educação, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Quer dizer, então, são grandes temáticas que percorrem o documento, que aparecem discutidas com o maior foco no eixo 1. No eixo 2, educação e diversidade, justiça social e direitos humanos, não é? Diz respeito à efetivação de política pública democrática e com qualidade nas instituições educativas, em todos os níveis, modalidades educacionais e em diferentes espaços formativos, entendendo aqui a diversidade como dimensão humana, não é, como a construção histórica, social, cultural e política das diferenças que se expressa nas complexas relações sociais e de poder. Enfrentar esse debate, não é, quer dizer, a partir dos seus desdobramentos, implica em uma política nacional pautada na diversidade, no exercício da prática democrática e na problematização sobre a construção da igualdade e superação das desigualdades existentes. Quer dizer, então, esse é o grande esforço, não é? E, para isso, há uma necessidade, segundo o documento referência, do reconhecimento da diversidade no desenvolvimento sócio-histórico, cultural, econômico e político da sociedade, não é? E aí, com uma perspectiva, inclusive, de que essa discussão ela se faz por uma construção histórica no Estado brasileiro, onde os movimentos sociais têm um papel de grande importância na medida em que atuam na perspectiva transformadora, reeducam a si e a própria sociedade, e nesta dinâmica contribui para a mudança do Estado brasileiro no tocante à igualdade e à diversidade. O eixo 3, não é, destacando a relação educação-trabalho e desenvolvimento sustentável, não é, chama a atenção para a importância da interface da educação com diferentes contextos sociais. Não é? Quer dizer, por isso que, como subtemática, nós temos cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente. E aí há uma concepção muito clara, já da conferência passada, da educação entendida como uma prática social cada vez mais ampla e presente na sociedade contemporânea, presente nos diferentes ambientes e processos de aprendizagens, formais e informais, envolvendo práticas pedagógicas e formativas, instituições educativas, no mundo do trabalho, nas mídias, nos espaços de organização coletiva, potencializados pelas tecnologias de informação e comunicação. Então, aqui há toda uma discussão no tocante a se pensar uma formação omnilateral, uma formação ampla,
desse cidadão e chamando, então, a atenção para essa articulação da educação, da ciência e da tecnologia como elementos fundantes, não é, ao desenvolvimento social, mas também indicando muito claramente qual a concepção de desenvolvimento que norteia esse horizonte, essa disputa no tocante a